Aleluia, amém. Glória a Deus. Aí, ó, saiu o fundo, ó. Que benção. Amém, irmãos. Hoje eu quero ter um diálogo um tanto pouco quanto informal com a igreja. Eu queria falar sobre os outros podem, eles podem, nós não. Olha para o irmão que está do teu lado aí e diz assim para ele: os outros podem, você não. Os outros podem, mas tu, porém. A carta de 2 Timóteo é uma urgente despedida. Paulo, o autor da carta, que está prestes a ser executado, tremenda agonia, deixa essa carta escrita ao seu querido filho na fé, Timóteo. Um paralelo muito grande com aquilo que Deus fez para conosco, através da Bíblia, né, irmãos? Através da morte do Senhor, nós temos acesso à sua palavra, que é não o nosso mantra, não o nosso amuleto, mas aquilo que define o nosso estilo de vida, a palavra de Deus, aquilo que dita as regras nas nossas vidas, ou pelo menos deveria, amém? Ele deixa essa carta escrita ao seu filho na fé, com a intenção de encorajá-lo diante das mais pesarosas estradas do Evangelho, da opressão do mundo secular que tenta com constância desfigurar, mudar a igreja. O objeto mais valioso dessa carta de amor é o zelo pela palavra, que é inspirada por Deus. Logo, essa noite o Senhor nos leva mais uma vez a navegar nas palavras do apóstolo, a fim de que tomamos para nós esses conselhos que foram dados a Timóteo. E aqui eu peço que os irmãos abram em 2 Timóteo capítulo 3. De primeiro momento nós vamos ler do 1 ao 9. Já está aqui? Amém. Bacana, hein? Muito legal. Eles podem, nós não. Verso 1 diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis e inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afasta-se também desses. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Amém? Irmãos, que palavra necessária nos nossos dias, né? Embora faça muito tempo que a Bíblia foi escrita, esse assunto ele nunca foi tão atual, tão necessário quanto nos nossos dias, irmãos. Afinal, a primeira impressão que parece a nós é que esses dias chegaram. Homens tremendamente maldosos, tremendamente manipuladores, homens capazes das maiores atrocidades para que a sua palavra, a sua verdade se estabeleça, enquanto a palavra de Deus e a verdade ela vai sendo deixada de lado. Quão perigoso é quando o homem está entregue aos seus desejos, quão cruel é a agressão que o homem comete contra si próprio quando está longe de Deus. Os dias do qual o apóstolo estava falando chegaram, e o que mais vemos ao nosso redor são vidas e mais vidas se perdendo, irmãos, e infelizmente estão sobrecarregados daquilo que o Senhor não mandou eles carregar. Infelizmente pessoas estão morrendo, e por vezes literalmente, não só espiritualmente. Existem casos aí onde pastores não aceitam a saída de membros da igreja e os matam, ou mandam matar. Coisas terríveis têm acontecido, irmãos. O texto nos alerta de como uma má consciência leva ao fracasso da fé. Devemos nos afastar do que mina a nossa consciência, aquilo que nos enche de maldade, aquilo que desperta a nossa carne, aquilo que bota para fora
aquilo que um dia o Senhor destroçou dentro de nós. Todos nós somos assim, irmãos. Se nós nos rodearmos de coisas boas, nós vamos fazer coisas boas. Mas se nós nos rodearmos de coisas ruins, não estou dizendo em todos os casos, mas na maioria das vezes a gente acaba sucumbindo, caindo no pecado e por vezes tornando tão pior quanto esses exemplos do qual eu citei. Aqui vai falar sobre procurar mulheres tolas. E segundo o texto, se tornou um hábito naquele tempo tomar as mulheres mais, digamos assim, pobres intelectualmente, mais fáceis de se manipular. Naquela época, todos aqui sabem que a mulher ela era uma moeda de troca, então por vezes eram até vendidas a esses homens e eles se aproveitavam disso. Trazendo para o nosso tempo, deixa eu ver se eu acerto a palavra, contemporaneizando, amém, Deus sabe o que eu quis dizer. Com o nosso tempo, em contraste com o nosso tempo, nós temos os muçulmanos que fazem isso até hoje. Uma vez eu ouvi uma frase muito pesada e muito triste de um pregador que vinha da Mongólia. Ele disse: os cristãos, eles não querem mais ter filhos, os cristãos, eles não querem mais casar, mas os muçulmanos querem. Então eles vêm, eles tomam as mulheres, eles casam com elas, eles a engravidam e assim o Islã não morre. Claro que nós sabemos que isso não será o suficiente para apagar o cristianismo da história, tampouco das nossas vidas, né, irmãos? Mas é uma realidade. Quantas vezes os valores distorcidos lá de fora nos fizeram pensar o seguinte: eu não quero ter filho, para que botar filho no mundo? Influenciados pelo mundo, irmãos. Para que eu vou botar mais uma boca aqui para passar fome? Entre outras coisas, irmãos, tomar mulheres por esposa. Quantos cristãos hoje não assumem relacionamento? Quantos cristãos hoje detestam as suas esposas? E misericórdia por isso, irmãos. Isso é um pensamento mundano, maligno, segundo a palavra. O que não pode acontecer é a gente normalizar as coisas. Amém? Vocês me conhecem, a pregação que eu carrego, que os pastores carregam, que essa igreja carrega, a mensagem da qual nós pregamos é: venham todos, venham como estão, aquela palavra que Cristo pregou, mas com um detalhe: não permaneçam, não use o seu pecado como desculpa, não use o seu desvio moral como desculpa para permanecer no pecado. E era isso que estava acontecendo, infiltrados dentro da igreja primitiva, homens e mulheres, consequentemente, capazes de tudo para aparecer, para roubar, para deturpar, e o nome do Senhor ficava atirado na lama. Muito parecido com os nossos dias, né? Por isso que eu repito, esses dias maus, eles já chegaram. Essa é a chance que nós temos de nos blindarmos contra isso, irmãos. De que forma, pastor? Eu respondo: sendo o mais parecido de Cristo possível, tendo em consciência de que o mundo jaz o maligno. E aqui, quando eu falo em mundo, eu preciso esclarecer isso logo de cara, irmãos. Eu não estou falando de uma cultura apenas, porque existem músicas seculares boas. Nós consumimos coisas seculares que são boas. Quem aqui não toma uma coquinha? Todo mundo toma uma coquinha aqui, né? A grande maioria de nós. Quem aqui não assiste uma televisão? Agora, existe uma barreira aí, irmãos. Quando a gente usa isso de desculpa para consumir todo tipo de porcaria, o problema não está único e exclusivamente no mundo, mas está em nós. É crente que vai pular o carnaval? Irmão, desculpa. Vai evangelizar, misericórdia. Aí nós temos o retiro, glória a Deus, está em voga o retiro, né, pastor? Vai ser bênção, em nome de Jesus. Mas se nós não mudarmos a nossa mentalidade, o retiro será apenas uma colônia de férias, irmãos. Se nós não irmos para lá com o entendimento de que lá é um lugar muito abençoado, mas que nós estamos lá para realmente buscar o Senhor, será como qualquer outra atividade secular. Será como um dia na casa dos irmãos, um churrasco em família. Vocês entendem esse paralelo? Nós precisamos fugir disso, irmãos. As coisas do Senhor nós precisamos tratar com zelo.
E aqui eu não estou fazendo jabá para vir à igreja ou para ir no retiro, não, irmãos. Deus fale com cada um aqui, não é essa a intenção. Eu quero despertar os irmãos para que nesse tempo nós possamos verdadeiramente proclamar o nome do Senhor, sem usar os artifícios, as artimanhas do mundo. Deste mundo que eu estou falando, dessa desgraça do qual é do maligno. Irmãos, torno a dizer mais uma vez, se isso fosse pecado, nós consumirmos algumas coisas do mundo, vamos dizer assim, todos nós estaríamos em pecado aqui, porque nós vivemos nele. Agora, o cristão, ele precisa ter o quê? Filtro. Aí alguns dizem, mas todas as coisas foram criadas por Deus, e eu creio nisso, todas as coisas foram criadas por Deus, exceto duas coisas, o funk e o grau. Isso não é de Deus, irmãos. Isso aí quem criou foi o diabo, foi o inimigo. São coisas das quais nós devemos fugir, irmãos. São coisas que só exaltam palavrões, mentiras. Desculpa a piada, mas é uma realidade. Nós como cristãos, nós precisamos fugir disso, amém? Faz um exercício mental aí comigo. Quantas vezes foi em que a palavra nos instruiu ou nos instrui? Abra a tua Bíblia em Gálatas 5, 18 ao 23. Verso 18 diz assim: acontece, é ao vivo. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, ou seja, estão expostas. É a imoralidade sexual, a impureza e libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o quê? É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que mais nós vemos hoje são cristãos sem domínio próprio. Cristãos que corrompem ao invés de corromper. E aqui em todas as esferas, irmãos, em todo lugar nós vemos isso. Cristãos que há um tempo atrás chegavam nos lugares e as pessoas diziam assim: ei, vamos mudar de assunto, porque o fulano chegou e ele não gosta dessas patifarias. Hoje, a maioria das vezes o que acontece é que esses cristãos estão inseridos nesse meio, participando de todas essas coisas, muitas vezes em um grau mais elevado do que aqueles que estão lá fora, irmãos. Misericórdia. Todos nós aqui lutamos contra um pecado, isso é um fato. É aquilo que nós chamamos de a nossa cerca baixa. Alguns vão dizer que é o pecado de estimação, mas isso não nos dá motivo para pecar deliberadamente. Nós fomos chamados para algo maior, irmãos. Você crê? Então diz amém. Glória a Deus. E aqui eu preciso falar da apostasia e dos falsos mestres. Nós já falamos um pouco aqui na igreja, no estudo de sexta-feira, sobre o que é apostasia, amém? Paulo alerta que nos últimos dias haveria uma grande degeneração moral e espiritual. Ele descreve pessoas que manteriam uma aparência de piedade, mas negariam seu poder real, priorizando o prazer e o egoísmo ao invés de Deus. A apostasia é a renúncia, é o abandono da fé, é negar a divindade de Cristo. Mas em nossos dias, isso se atualizou. Distorcem a palavra de Deus, se transvestem de informações culturais e ideológicas e profanam a pureza e a natureza da verdade que a palavra carrega. Hoje em dia, o que a maioria de nós faz é dizer: eu sou livre, posso fazer o que eu quiser. Irmãos, se nós entendêssemos a liberdade que a cruz nos deu, nós não pensaríamos dessa forma. Liberdade é saber que o Deus Todo-Poderoso esbagaçou com o velho homem, destroçou o velho homem. Liberdade é estar preso nele, seguro nele, firme nele. Liberdade é dizer
que a graça que me basta não é uma graça barata, mas uma graça valiosa e eterna. Eterno, irmãos. Por isso que eu falo quase toda a pregação, como nós somos vistos lá fora, importa. E aqui eu não estou falando de reputação, mas qual o Cristo que nós pregamos quando estamos do lado de fora da igreja? Porque aqui é muito lindo. Aqui nós olhamos um para o outro e dizemos: eles podem, nós não. Mas lá fora a gente faz o quê? A gente pode também. A gente faz parte disso também. E usa um exemplo de Cristo para sustentar essa mentira, porque Cristo sentou com a prostituta, com o ladrão, com o aleijado, com esse, com aquele. Amém. Mas em todos os lugares onde Cristo entrou, a situação mudou. A prostituta deixou de ser prostituta, o ladrão parou de roubar, o aleijado foi curado. Aí eu pergunto para a igreja: aonde nós estamos inseridos, as pessoas estão mudando, o ambiente está mudando? Em nossa família, os familiares, eles nos amam ou eles nos detestam? E aqui eu não estou falando por amor à palavra, porque ser odiado por amor à palavra é uma dádiva. Agora, ser odiado por ser tão corrompido quanto aqueles que estão no mundo, aqueles que estão no maligno, irmãos, é um grande motivo para a gente parar para pensar. Liberdade não é uma graça barata, é algo eterno, é valioso. Paulo também adverte contra indivíduos que infiltram nas casas e enganam pessoas, como eu falei logo no início, enganam pessoas vulneráveis, resistindo à verdade da mesma forma que os magos egípcios. Lá em Êxodo 7, depois vocês leiam, a cada maravilha que o Senhor fazia, Janes e Jambres, tem dificuldade de guardar nomes, eram os magos de Faraó. Eles iam e faziam igual aqueles milagres. Quando a água se tornou sangue, esses homens, eles conseguiram replicar. Quando, se eu não me engano, brotaram piolhos do pó da terra, eles conseguiram replicar. Mas quando começou a ofender os deuses mais poderosos dos egípcios, eles fugiram como todos os outros. Eles não conseguiram fazer o dia virar noite. Eles não conseguiram parar de chover pedra de fogo do céu. Não conseguiram proteger as suas plantações. E o principal, eles não conseguiram proteger Ra da morte, que era o Deus soberano dos egípcios. Na hora em que o sapato aperta, a gente sabe a quem recorrer. É o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que sim, foi o Deus dos israelitas, mas hoje é o nosso Deus e Ele mora dentro do meu e do teu coração. Amém? Amém. Aleluia. Esses homens, eles resistiram a Moisés. Pessoas com esse mesmo entendimento resistem hoje contra o Senhor, contam mentiras, iludem as ovelhas, em alguns casos acaba em morte espiritual e por vezes física. O apóstolo cita nomes conhecidos da cultura judaica, mas nós também temos aqueles magos do qual nós guardamos em uma estante, daqueles que nós puxamos os livros quando há necessidade. Quem são esses, pastor? E aqui eu vou passar um pouco de raiva. Esses dias eu conversava com o pastor, né? São os nossos pseudo-apóstolos do nosso tempo. Aqueles homens que simulam milagres, simulam graças. É pó de ouro nisso, pó de ouro naquilo, presença aqui, presença acolá, mas nada muda. No seu íntimo são tão ruins que até o diabo fugiria deles, irmãos. Pastor, por que tu está falando isso com tanta certeza? Isso pode até dar processo. Amém, irmãos, que seja. Sabe por que eu falo? Porque é noticiado. Há uns anos atrás, aparecia um famoso bispo ensinando como deveriam os pastores entrar na mente dos irmãos para roubá-los, dando o nome de: vocês precisam falar para eles que eles têm que dar, chamando esse roubo de oferta, chamando esse roubo de tantas outras coisas. Então é atual, irmãos, é atual. Esses profetas, eles tentam copiar, esses homens, eles tentam copiar os profetas, iludem o povo. A esses nos resta o quê? Orar e alertar aqueles que estão ao nosso redor.
pois a sua retribuição não vem de nós. A gente precisa deixar a ingenuidade de lado. A palavra de Deus diz que nós devemos ser mansos como a pomba, mas astutos como serpente. A palavra também diz que na hora certa nós precisamos reagir como leão, assim como o Senhor era. Irmãos, chega de ficar calado. E aqui eu não estou dizendo para os irmãos pegarem uma bandeira política, hastear e ir para a rua. Não, eu estou dizendo, vistam a camisa de Cristo e preguem Ele a todo lugar, em todo instante, onde vocês estiverem. Olhem para esse mundo com desprezo, não pelas pessoas, amém, mas essas coisas que são carregadas, olhem com desprezo. Amem as pessoas, mas detestem essas coisas que esse mundo tenta nos dar. A maioria de nós olha para esse mundo infernal e cobiça. E a maioria de nós deseja estar lá. Eu vou para o retiro, mas eu queria mesmo era estar pulando o carnaval. Eu vou passar o final de ano com a minha família, mas eu queria mesmo estar pulando 7 ondinhas. Isso é sincretismo religioso. É despacho gospel, macumba cristã, se é que pode falar assim. Deixe a ingenuidade de lado, irmãos. 2 Timóteo 3, do 10 ao 13 diz assim: mas você tem seguido de perto o meu ensino e a minha conduta, o meu propósito, a minha fé e a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Apocalipse, se eu não me engano, fala: aquele que estiver sujo, ele vai se sujar mais, e aquele que estiver limpo, ele vai se santificar mais, porque a glória do Senhor será vista por todos. E aqui talvez seja um dos pontos mais altos do nosso sermão. O autor vai ressaltar a importância de olhar para o que dá certo, não só olhar, mas cobiçar, uma cobiça diferente, uma cobiça com bons olhos, irmãos, olhando para o sucesso dos outros irmãos. Eu sempre falo isso. Olhar para Cristo se torna dificultoso porque era Deus. Então o padrão de Deus ele é muito mais elevado. Mas olhar para os homens de fé que foram pecadores, como eu e você, e morreram pecadores, porém arrependidos. Irmãos, é isso que é olhar para o exemplo. Tentar praticar através da pregação desses homens. Paulo falava com autoridade sobre a sua vida de fé, pois ela era real. Quantas vezes os nossos heróis, eles são de fumaça. Em qualquer sopro, eles desaparecem. Quem aqui é dos anos 80 e 90, início dos anos 90? Ali eu nasci em 94. Quando eu era adolescente, eu ouvi essa frase pela primeira vez e peguei um nojo. Diziam assim: os nossos heróis morreram de overdose. Queridos, o meu herói e o teu herói se sacrificou, morreu numa cruz para nos salvar. Não desperdiça isso. Não cobiça o que estão dando lá fora, porque isso é imoral, porque isso não vai acrescentar em nada para o reino. Pelo contrário, o que mais nós vemos hoje é o inferno saqueando a igreja, ao invés da igreja saquear o inferno. A igreja coloca mais pessoas no inferno do que tira de lá, irmãos. Por conta das heresias, por conta do sincretismo religioso, por conta da ganância. Mas isso cabe para eles, para nós não, porque nós estamos sendo alertados, e a palavra de Deus nos diz que quanto mais nós conhecermos, mais nós seremos cobrados. Deixem os ídolos, deixem os heróis de fumaça lá fora. Deixe que o vento os leve. Olhem para aquele nosso herói que morreu na cruz. Esse sim é o nosso herói. É engraçado, quando nós olhamos ali para o Superman, ele usa uma capa. O nosso herói foi pregado numa cruz. Desceu de lá, ele já não carrega mais ela, mas a memória da cruz, isso deve mexer comigo e contigo, irmãos.
A memória da cruz deve mexer com o nosso brio, deve mexer com o nosso interior. Nós não podemos permanecer da mesma forma diante de um sacrifício tão poderoso. Hoje mais cedo, meditando na palavra e olhando alguns vídeos, eu cliquei num canal lá no YouTube de um homem que fala da história. E o tema do vídeo era o que estava acontecendo nas outras regiões enquanto Jesus pregava. Nos outros países. Aí ele falava que na Índia, se eu não me engano, estava começando a ascensão do budismo. Palavras muito belas, muito tranquilas, zen. Na China estava acontecendo uma revolução. Estavam começando a criar o papel, uma coisa que hoje nós usamos. Em alguns outros lugares estavam havendo revoltas. Mas em Jerusalém, Deus desceu e pregava a sua palavra constantemente. Em Jerusalém, o nosso pecado matou aquele que era santo. E através desse sacrifício, hoje nós temos acesso a essas palavras. Olha a importância disso, irmãos. O mundo seguiu seu curso e o Evangelho também, cumprindo aquilo que o Senhor falou para os apóstolos. Depois que eu for assunto aos céus, o Espírito Santo descer, vocês vão ir por todos os lugares, pregando na Judeia, na Samaria, nos confins da terra. Irmãos, um dia nós fomos os confins da terra. E é triste saber que em alguns lugares ainda da nossa cidade existem pessoas que não tiveram acesso ao Evangelho. Pastor, isso é mentira. Não, não é, irmãos. Evangelho vivo, é poucos lugares. Eu não estou exaltando a gente não, porque senão a gente aceita, tá? Só a gente está certo, não. A gente não quer isso para nós. Mas eu quero despertar no coração da igreja uma certa ira, uma ira santa, vamos dizer assim, contra isso que está acontecendo. Mas eu não quero que permaneça só neste lugar, que a gente possa sair e levar a mensagem a essas pessoas, irmãos. Porque só a gente criticar não vai tirá-las do pecado, não vai tirá-las das seitas. Só a gente dar um mau testemunho vai somente favorecer esses deuses imundos aí fora. Por isso que Paulo fala com propriedade do que passou, do que viveu. Olha a importância da verdade, irmãos. Ele não esconde nada. É como se ele estivesse desabafando com Timóteo, dizendo: olha, me alegra que a minha vida de fé te inspire. Afinal, não é fácil seguir esse Cristo. Não que eu esteja me justificando, mas por amor dele eu fui preso, fui espancado, fui humilhado. Mas se alegre comigo, pois essa é a moral do Evangelho. Por isso que quando nos disserem assim, dentro das igrejas, é fácil ser crente. Não, não é. Determina que vai dar certo. Não, não determina, porque não pode ser que não dê certo. Cultura do diabo dentro das igrejas. Essa noite eu quero instigar a igreja a dar um passo de fé, espelhar nos bons exemplos, pois como bem digo todas as outras vezes, a comparação com Cristo é injusta, afinal Ele é Deus. Mas homens pecadores como nós acharam graça da parte de Deus e foram inspiração para muitos. Eu lembro de uma história, é meio estranho, eu me considero um pastor reformado, porém eu oro em línguas, sou pentecostal, é uma coisa doida, vai entender, né? E eu amo a história de William Seymour, descendente de escravos, pegando o finalzinho da escravidão. Não tinha uma Bíblia completa, porque naquela época não era toda pessoa que tinha uma Bíblia completa. E ele pegou um caixote e foi orar. E ali aconteceu um dos maiores avivamentos da história, o avivamento da Rua Azusa. Ali pessoas foram curadas, ali vidas foram transformadas. A história conta, isso aqui não é o pastor Igor, tá, irmãos? A história conta que eram filas e filas de pessoas desmaiadas nas quadras na volta da igreja, porque não conseguiam chegar na igreja, porque a graça do Senhor era tão grande que tomava eles antes mesmo de entrar. A fé daquelas pessoas se moveu de forma tão grande, irmãos, que eles eram curados sem mesmo chegar perto de William Seymour. E olha a ironia, né? A história de William Seymour diz que ele foi um dos últimos a falar em línguas estranhas. Foi um dos últimos a ver realmente milagres sendo operados.
E ele foi aquele que Deus usou para dar início a tudo isso. Às vezes você deve estar pensando assim: eu sou um nada, eu sou tão pequeno, o que pode mudar com a minha vida? O Senhor está só esperando uma atitude minha e tua para tomarmos essa decisão de fé, darmos esse passo de fé em direção a Ele, para que Ele comece a sua boa obra. Por isso que eu sempre oro: aperfeiçoa-nos, Senhor, que não fique em nós, que aquilo que Tu derramaste sobre nós, Pai, invada o mundo, para que nós consigamos verdadeiramente trazer pessoas de lá, não mandar irmãos lá para fora. Foram inspiração para muitos. Talvez você não esteja totalmente perdido, talvez você esteja só olhando para a inspiração errada. E aqui, eu vou ter que tocar na ferida. Todos nós temos o nosso profeta e youtuber do coração, aquele que a gente defende, aquele que a gente bate no peito e diz: eu ouço fulano, ouço Beltrano. Irmãos, amém, você é livre para ouvir quem você quiser, mas filtra. Eu lembro de grandes pregadores que eram firmes com a palavra e hoje se corromperam. Pregadores que ali nos anos 80, do qual eu não era nascido ainda, eu busco as pregações na internet, são pregações cheias de vida, cheias de arrependimento, mas hoje dá até nojo. Não dá para ouvir 15 minutos do cara. Filtrem, irmãos. E o principal, por que buscar exemplo lá fora? O que diz em 1 Coríntios 11:1? Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. O pastor é arrogante, está mandando olhar para ele. Não, irmãos, eu não estou mandando você olhar para mim, mas olha para a minha conduta. Olha para Deus na minha vida, na vida do pastor e da pastora. Olha para Deus, olha o que Deus fez na vida do teu irmão. Se Deus não fez ainda, está fazendo. O que eu quero despertar essa noite na igreja é: aí do lado talvez esteja um espelho, onde está refletindo a graça do Senhor, e a gente está perdendo, porque está o quê? Almejando as coisas do mundo, desejando as coisas do mundo. João 13,15 diz: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, vós façais também. Tito 2, do 7 ao 8 diz: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo o que é bom. No ensino, mostre integridade e serenidade, usem linguagem sadia e irrepreensível. Mateus 5,16 diz: assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Olhem para os exemplos ao redor de vocês. Eu não vou dizer que eu copio as pessoas em tudo aqui, irmãos, porque seria impossível e até mesmo mentiroso da minha parte, mas eu tento pegar o que cada um de vocês tem de melhor. Um tem o coração que não cabe no peito, outro tem uma palavra que não há curva, outro é fácil em obedecer. Vocês estão entendendo? Por isso que a igreja é chamada de corpo. Todos nós completamos esse grande corpo, assim despertando o desejo de mais e mais pessoas somarem até nós. Amém? No verso 13 de 2 Timóteo, vem a explicação da importância de se padecer por Cristo. Uma vida de boa conduta sempre pesa na balança, e quanto aos maus, só se afundam mais na lama do pecado e da injustiça. Nós deveríamos ser aqueles que falam de um amor que passa por cima de tudo isso, de um amor que escreve uma nova história, de um amor que é tão poderoso que se a pessoa não preparou seu coração, é rasgado como aquele odre ao receber um vinho novo. Esse amor que destrói a velha criatura. 2 Timóteo 3, 14 ao 17. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Só um adendo aqui, tá, irmãos? Notem que todo o tempo Paulo falando de Cristo. Tá, tu tá olhando para mim, mas não esquece de Cristo. É mediante Cristo.
Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Como não se identificar com as palavras do apóstolo, né, irmãos? Quanto a você, quanto a vocês, quanto a nós, quanto a mim, permaneça no caminho. Permaneça no caminho. Se tem uma palavra que devemos tomar posse, como alguns dizem aí fora, é persevere, continue. Vocês já olharam Procurando Nemo? Lembram que a peixinha, aquela esquecida, bem maluquinha, vive falando pro pai do Nemo? Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Continue a nadar. Continue, persevere. E aqui vem a parte que dá o título, dá um nome ao nosso sermão. Eles podem, nós não. Para uma pessoa que não nasceu de novo, tudo que falamos sobre pecado, apostasia, falsos profetas, é muito normal. Mas para nós, igreja, é dom de Deus. A palavra do Senhor é dom, é dádiva da parte dele para nós. 1 Pedro 2, do 7 ao 10 diz assim: portanto, para vocês, os que creem, sim, vocês, esta pedra é preciosa, é joia rara, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, isso aqui mexe muito comigo, irmãos, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. O Espírito Santo do Senhor nos visita essa noite, mais uma vez. Ele nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós não fomos chamados para desperdiçar nossas vidas como se ainda estivéssemos nas trevas, irmãos. A maravilhosa e irresistível graça nos alcançou e nos deu identidade. Assim como Timóteo, nós estamos sendo aprimorados para essa obra. E é isso que torna a mensagem linda. Não a minha, tá? A mensagem do Senhor. Pois vem exclusivamente da parte do Senhor. A nossa parte, ela se resume em quê? Obedecer, permanecer e crer. Crer que Ele é tudo. Crer que a Bíblia é a sua palavra eterna e irrevogável. Se for para viver com Cristo, se for para viver para Cristo e amar o mundo, é melhor nem ter conhecido. Se for para amar o mundo, é melhor nós nem fazermos parte da mesa do Senhor. Não para nós, não que sejamos melhores, mas pelo menos nós deveríamos ter a consciência de quem é Deus. Todos nós aqui já fomos abençoados, já tivemos acesso a algum milagre, irmãos. Nossas vidas não podem permanecer da mesma forma diante do Senhor. Ou a gente muda, ou permanece no pecado. Ou a gente realmente se converteu, ou nós estamos aqui o quê? Ocupando cadeiras, cumprindo o beabá do crente. Eu venho à igreja, hoje é noite de ceia, eu tomo a ceia, eu me reconcilio com o Senhor, mas a língua é podre. O gosto musical é uma desgraça. A literatura, então, o que é literatura, pastor? É leitura. Bíblia passa longe. Irmãos, revejam os seus conceitos, revejam os seus gostos. Se aquilo que está lá fora mexe mais com o teu coração, tem algo errado. Talvez essa maravilhosa luz ainda não brilhou no seu coração. Você só teve um vislumbre dela, um pequeno acesso. Foi meramente aquecido por essa lâmpada de graça.
Permanecer no pecado e no erro é para o mundo, não para nós. E aqui eu vou para a nossa conclusão. A mensagem de Paulo a Timóteo ecoa hoje como um divisor de águas em nossas vidas. O tema, eles podem, você não é sobre uma proibição religiosa, irmãos, longe disso. Não é algo vazio, é sobre uma identidade que o Senhor restaura, é algo que o Senhor está entregando para nós essa noite. Eu não sou daqueles de dar profetada, mas tu gosta de pegar uma chave, pega essa então. O Senhor está restaurando a sua identidade e a minha identidade essa noite. Ao olharmos para tudo que foi exposto, saímos daqui com 3 certezas. Primeiro, a consciência sobre a realidade. Segundo, a importância das referências. E terceiro, a suficiência da palavra. Primeiro, a importância das referências. A consciência da realidade. Não podemos ser ingênuos. O mundo seguirá o seu curso de egoísmo, aparência de piedade e inversão de valores. Os tempos terríveis não são uma ameaça futura, eles já chegaram, são um cenário no qual nós estamos inseridos, aonde nossa fé deveria brilhar. Eles podem viver para o próprio prazer, mas nós vivemos para o prazer de Cristo. Nós vivemos para o prazer de Deus. Segundo, a importância das referências. Paulo não apresentou apenas teorias, ele apresentou fatos, ele apresentou a sua vida, suas cicatrizes, sua conduta. Precisamos parar de olhar para os heróis de fumaça e voltar os nossos olhos para aquele que é todo-poderoso, aquele que é Cristo, aquele que suportou a cruz por alegria, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Olhe para quem caminha com verdade, pois a referência errada levará você ao destino errado. Me diga com quem andas, eu te direi quem és. E terceiro, a suficiência da palavra. O mundo pode se perder em novas ideologias, falsas liberdades, mas você e eu temos um mapa. A Escritura é o que nos torna sábios para a salvação e plenamente preparados, irmãos. Ela nos corrige quando queremos desviar e nos sustenta quando o caminho se torna íngreme. O mundo tem a liberdade de se perder, mas você tem a graça. E não foi você que encontrou ela o encontrou. Eles podem tropeçar na pedra angular, mas para nós ela é base. Eles podem se conformar com a lama do pecado, mas você e eu fomos chamados para a maravilhosa luz. Portanto, persevere, permaneça, não negue o poder que transformou sua história, que a nossa vida seja o testemunho vivo de que ser povo exclusivo é a maior honra que um ser humano pode ter. Que o Senhor nos fortaleça, para que ao olharmos para o mundo possamos dizer com mansidão, porém com firmeza: eles podem, mas eu pertenço a Cristo. Eles podem, mas eu não posso, porque eu tenho um dono. Se coloque de pé, igreja.